Sejam bem-vindos a mais um Empreender é Preciso. E hoje, Diegão, temos um convidado, esse que a gente pode dizer que é o pica das galáxias. Esse o bicho é sinistro. Vamos lá, vou apresentar para você. É isso aí, Luan. Eu dei uma olhada aqui no currículo dele, ele é quase o Tony Stark brasileiro aqui. Não, o cara é pesado. Ó. O cara é formado em processamento de dados, sistema de informação, ele é especializado em gestão de marca digital, ele é professor universitário e palestrante consultor do Sebrae. Então, nas áreas de negócios digitais, inovação e startups. Então, o cara não é pouca merda, não. O cara é muita merda, bicho. O cara é pesado. Então, apresento a vocês Ivan. Palmas aí, editor. Bota palmas no cara. Põe palmas aí na edição. Fala, Ivan. Seja bem-vindo. E aí, galera, obrigado. Eu não sei se essa introdução ela me põe até medo, cara, porque assim, os caras mentem com vontade, né? Não, cara, eu tô com medo de você estar me vendo aqui pela câmera do celular, cara. Então, o Ivan, para quem não conhece, ele foi meu professor na faculdade, no meu último ano de sistemas de informação. Ele deu uma matéria, era de quê? Era de startup, Ivan? Não lembro. É empreendedorismo digital, né? A gente falava um pouco de empreendedorismo nesse ambiente digital. Exatamente. E, cara, foi através desse cara, eu já empreendo desde os 15, 16 anos, mas a partir do momento que eu vi a aula desse cara e as palestras que ele dá, bicho, você sai dali querendo, meu irmão, vou mudar esse mundo, vou mudar a porra toda, vou criar um negócio louco, vou ficar milionário, porque o cara tem um dom de oratória, Diegão, que é assustador, bicho. O cara é bravo. É o Tony Stark mesmo. É o Tony Stark. Não tem jeito. Mas, Ivan, conta pra gente aqui sobre os seus negócios, né? No que você empreende, o que você faz. Conta pra gente. Legal. Bom, cara, assim, a minha jornada empreendedora, ela é bem... Eu brinco que eu comecei a empreender por conta de uma mobilete. Acho que a galera que tá ouvindo nem sabe o que é isso. Né? Antigo. Na minha infância, na minha infância eu queria ter uma mobilete. Meus pais, eles eram completamente contra a moto, porque achavam que eu ia me arrebentar, e eles tinham razão, hoje eu vejo isso. E aí eu lembro que eu era moleque, tinha 12 para 13 anos, eu pedi a mobilete, e no dia do meu aniversário a minha mãe não me deu a mobilete, mas me deu a grana que eu podia comprar tudo menos a mobilete. E aí eu me vi um moleque de 12 anos com a grana para comprar uma mobilete, mas não podia comprar o que eu queria. E aí, como toda criança adolescente lá, né, você faz o quê? Você faz birra. E aí um amigo do meu pai, que era piloto da American Airlines, ele falou assim, cara, me dá esse dinheiro aí que eu vou trazer um negócio bacana para você. E ele trouxe um computador, cara, assim. E quando eu recebi aquele negócio, e eu comecei a fuçar e aprender, e numa época em que a gente não tinha internet, então a gente precisava ficar correndo atrás de revista e livro para poder aprender a fazer as coisas. Isso com quantos anos, Ivan? Com 12, cara. E aí eu descobri uma oportunidade, cara, assim, que era a época de inflação no Brasil, vocês não vão lembrar disso, mas era inflação uma época em que as empresas precisavam remarcar preços dos produtos 2, 3 vezes ao dia. Porque de manhã o produto custava um tanto e à tarde ele já tinha mudado de preço 2 vezes. Bravo. E aí eu criei um de dados, comprei uma impressora Emília e comecei a vender serviços de atualização de preço para loja de material de construção. Esse foi meu primeiro empreendimento, assim. Então, eu cadastrava todos os produtos e eu tinha todos os preços e eu atualizava com um clique. Então, o que o cara levava um absurdo de tempo para poder precificar errado, eu comecei a fazer certo. E aí, Mas isso era mais ou menos que ano? Cara, eu tô com 41. A gente tá falando isso 89, 90 e pouquinho. Então, o cara já era visionário atrás, quando a tecnologia não era nada, é brabo. Na época que o pessoal tava marcando o preço com etiqueta lá, ele já tava... Exatamente. Então, assim, e aí dali, cara, eu empreendi muitas coisas. Tive bar, tive restaurante, tive hotel, tive corretora de seguros e loja de roupa. Tive muita coisa, eu empreendi muitas coisas. Assim, eu falo que é legal, cara, porque a gente geralmente fala do empreendedor como alguém...
E eu falo que eu errei muitas vezes, mas todos os meus erros foram de formas diferentes. Isso é importante para o empreendedor. Errar faz aprender. E demonizar o erro ou o fracasso, eu acho que talvez seja o grande aprendizado. Toda vez que você empreende, entender o que você aprendeu com o erro e buscar acertar, eu acho que é um caminho válido. E aí eu cheguei no Empório, a gente criou o Empório Hightech há 15 anos, isso também foi interessante, porque o Vitor, o meu sócio, ele foi meu colega de colégio, segundo grau. Não, mas conta pra mim o que é Empório. O que é Empório? A Empório Hightech é uma empresa, cara. Assim, eu falo que empreender para mim sempre foi a única via, porque eu nunca achei um emprego que eu me sentisse feliz, entendeu? Somos dois. Então eu resolvi criar o meu emprego dos sonhos, sabe? Eu acho que o empreendedor ele tem essa inquietação, entendeu? Ele acha num que já está pronto, estabilizar esse lugar para ele, sabe? E aí só para voltar, eu estudei com o Vitor e o Luiz Sérgio na época, a gente tinha a ideia de criar uma empresa de internet em 94, que foi o ano que a internet chegou no Brasil. E aí a gente criou essa empresa. Pra você ter uma ideia, a gente montou escritório e tudo lá em Realengo na época. Eu estudava em Botafogo, eu morava em Copacabana, mas o meu amigo tinha uma sala em Realengo, a gente montou, mas como vocês sabem, a gente quebrou, porque ninguém falava de internet num ano em que a internet tinha acabado de chegar. Modem discado e tudo. Só que esse uma empresa que trabalhasse com desenvolvimento web era algo que ficou guardado. Fui morar em Brasília, trabalhei desenvolvendo software para Caixa Econômica, software de antifraude especificamente. E aí, quando voltei, encontrei o Vitor, que é meu sócio no Empório. Ele falou: Vitor, eu acho que agora é a hora da gente montar o Empório. E a gente começou a escolher locais. Essa é uma outra coisa importante na nossa jornada. O empreendedor ele tem que estar muito atento, ele tem que ter um olhar à frente, né? Com certeza. Não olhar o que as pessoas estão vendo agora, ou olhar o que está sendo consumido agora, mas entender um pouco do que vai mudar. Isso é muito pertinente para o momento que a gente está vivendo. E era um momento em que a gente tinha a opção de duas escolhas viáveis na nossa mente. Uma era ir para Macaé, eu estou falando do ano de 2005, tá? Por conta de todo o boom da indústria do petróleo, que Macaé estava começando, e vir para Resende por conta de toda a industrialização que começava a crescer aqui na nossa região. E a gente escolheu vir para Resende por alguns fatores. O primeiro deles é que eu conseguia atender Rio e São Paulo de carro e eu tinha uma matriz econômica mais diversificada aqui na região do que lá em Macaé. Macaé era única e exclusivamente petrolífero, né? E aqui já era uma matriz econômica mais diversificada, me dava a possibilidade de atender outras empresas. E a gente criou Macaé nessa época... Em torno do petróleo, né? Macaé gira de 100% em torno do petróleo. E assim, é sempre um risco quando você tem uma matriz econômica que depende exclusivamente de um ator ou de um setor, né? Então, isso também é algo que o empreendedor precisa avaliar bem os riscos, entender aí o cenário que ele está escolhendo, né? E foi isso que a gente fez. A gente criou o Empório aqui em 2005. O Empório ele é uma empresa que o Empório ele é um laboratório de ideias. Eu acho que essa é a melhor definição do que é o Empório. Porque o Empório ele já foi muitas coisas, desde manutenção de hardware para a indústria. Depois a gente migrou, até Lan House a gente teve, numa época em que as Lan Houses eram algo muito procurado e demandado. E depois o Empório ele virou essa fábrica de ideias. Então hoje a gente tem software sob demanda, então a gente tem software rodando em diversas indústrias, hotelaria, indústria automotiva, e a gente desenvolve e-commerce e toda a parte de estratégia de marketing digital também. Então, porque é uma expertise, são times separados hoje, que estão aqui trabalhando, a gente atende o Brasil todo, então hoje a gente tem clientes espalhados aí por todo o Brasil, especificamente nessas áreas de desenvolvimento de software principalmente sob demanda, né? Integrações, muitos clientes nos procuram para fazer integração de software para web, software legado, mudança de software para nuvem, então a gente faz muito isso também, e gestão de marketing digital. Isso, na gestão que você diz é gerir a página do Facebook, tudo. Na verdade, Instagram... assim, é porque a gente fala de marketing digital, a primeira coisa que vem à mente é Facebook e Instagram. Exatamente. Eu digo que a gente trabalha mais do que isso, né? Porque a gente faz toda a parte do planejamento, do posicionamento digital dessa empresa. Então, a gente vai trabalhar com branding, com toda a parte de marca, toda a parte de estratégia de posicionamento desse ambiente,
agora se tornou tão relevante, né, para as empresas, porque se antes o digital era uma opção, agora passa a ser uma obrigação, né? Quem não está no digital hoje não existe, porque o físico está fechado. E quem entendeu isso antes acabou amortecendo o impacto desse Covid, né? Com certeza. Eu costumo dizer que depois dessa pandemia, eu acho que a vida já está mudando, mas vai mudar de uma forma extrema. E quem não tiver online simplesmente não vai sobreviver. Você enxerga isso também legal, hoje? E é legal, porque assim, essas mudanças, eu acho que elas eram mudanças que a gente já poderia ter pensado. Assim, eu sou professor, você sabe. Cara, o que a gente viu aí nesses 3 meses, vamos botar aí 3 meses de pandemia, a gente está falando de 2 séculos de educação que não mudou praticamente nada para trás, entendeu? Exato. Assim, a gente está falando de um professor que se achava o dono do conhecimento, entendeu? E que não é uma verdade, porque hoje os saberes são múltiplos, a gente percebe isso claramente. Então, eu aprendo com os meus alunos, eu brinco com ele todos os dias, assim. Eu aprendo que cada aluno tem um saber completamente diferente de uma área que eu desconheço, e entender aonde você pode somar esses saberes, eu acho que é a grande mágica da sala de aula. Mas a gente não via uma evolução concreta em processos de ensino à distância, a gente não via uma evolução concreta em telemedicina, cara. A gente está falando de um país continental e que agora a gente está inaugurando a era da telemedicina, uma novidade de 50 anos, entendeu? E isso, então, exatamente, em que outros países já está muito mais avançado, muito à frente. Então, eu acho que é legal, porque assim, a gente está num momento em que as oportunidades são tantas que eu acho que o empreendedor ele agora tem que exercitar uma palavrinha mágica que é foco. Assim, ele precisa juntar argumentos, juntar informações para decidir para onde ele vai trilhar e efetivamente arregaçar as mangas e trabalhar para executar o projeto dele, porque as oportunidades são muitas durante essa crise, sabe? Exatamente, é através de crises que oportunidades aparecem, né? É engraçado, eu estava conversando comigo e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Todo mundo atribui o sucesso de Uber, Airbnb a um surto de genialidade. Assim, eu acho que tem também a coisa da criatividade mais do que da genialidade, mas tem um pouco da pressão também de mercado. Porque se você olhar Airbnb e olhar Uber, a gente está falando que 2 empresas que surgiram no meio de uma profunda crise e que os ativos que essas pessoas tinham, em muitos casos, era a própria casa que morava e o próprio carro. E toda vez que a gente passa por uma crise, a gente começa... Tanto quem pensa quanto quem vai usá-la está disposto a fazer coisas diferentes do que fazia, porque a situação mudou. E eu acho que tem uma oportunidade, assim, ele precisa ficar atento a essas pequenas mudanças de comportamento e como elas podem se transformar em oportunidades, entendeu? Não, sem dúvida. Exatamente. Voltando ao Empório, você contou pra gente em relação ao tempo que você começou a empreender, por que você decidiu empreender, basicamente o que é a mesma coisa que eu sinto também, de não me encontrar numa profissão, num local para trabalhar para os outros, enfim, então a gente resolve ir por conta própria, né? Gerar o nosso próprio emprego, né? Sim. Em relação às dificuldades, né? Você falou também que em relação à tecnologia era muito complicado, mas o que você, né, do ramo da tecnologia, o que você sentia mais dificuldade para empreender? Em relação a quê? Eu acho que o principal ponto de todo empreendedor é que, num primeiro momento, ele se coloca uma barreira, e eu digo que ele se coloca porque ele fica muito preso a recurso. Ele fala assim, eu não tenho a grana para começar, ou eu não tenho tempo para começar, ou sempre você não tem alguma coisa para, né? E eu acho que o empreendedor... Você coloca um empecilho, né? Isso, sabotagem, eu digo isso, sabe? Assim, não é quase uma autossabotagem. Quando eu penso que empreendedores eles precisam partir de recursos escassos, porque é dessa forma que ele vai efetivamente transformar o processo da área que ele está atuando, entendeu? Se você parte da abundância, primeiro que você já vai criar processos muito custosos, pouco eficazes. Então, assim, eu acho que o nosso DNA empreendedor, e eu acho que é o que você tem que buscar e que é algo que você treina. Ninguém nasce empreendedor, mas eu acho que você
treina isso e acredito de fato nisso, é exatamente partir dessa escassez. Né? E voltando a falar sobre empecilho, né? A gente não tem jeito, a gente, quando não está focado, a gente cria dificuldade, né? Para a gente mesmo não fazer o que tem que ser feito. Isso que você falou é importante, Luan, porque assim, todo empreendedor, ele tem a minha avó chamava de bicho carpinteiro isso, cara, eu acho engraçado esse termo, porque o empreendedor, ele está sempre muito atento às coisas que estão acontecendo, então ele vai ver oportunidade em tudo. Se ele não tiver foco, ele fica aquele cara que fica atirando para todo lado, mas ele não empreende força para efetivamente entregar um resultado significativo, tá? Então é importante você somar as suas habilidades ou o que você já consegue fazer com o que tem para poder gerar algum resultado e efetivamente conseguir ter sucesso nos seus empreendimentos. Isso foi um aprendizado que eu tive, que aprendi da pior forma possível. Então, assim, chegou uma época em que eu tinha 2 lojas no shopping, tinha um empório, estava vindo outra coisa. Então, assim, e aí você começa a dividir energia e concentração em tanta coisa que você acaba não fazendo nada bem. Exatamente, então, é o famoso tudo e não faz nada, né? É o famoso pato, né? Nada, corre, anda e voa. Nada bem, né? Exatamente. Nada bem. Então, assim, eu acho que esse é uma cilada que eu acho que o empreendedor precisa se desvencilhar logo no início, porque quanto antes você perceber que o foco e a soma das suas habilidades, do que você já tem de networking que pode te ajudar, ou lá no Vale do Silício o pessoal fala que é a fruta fácil de colher, né? Qual é a lower hand fruit, né? Qual é a fruta fácil de colher que você vê no mercado, que você pode efetivamente alcançar. Eu acho que identificar isso, o quanto antes você conseguir identificar isso, e ainda que esse empreendimento, porque assim, ninguém começa um negócio e já fica milionário no dia seguinte. Eu acho que tem isso também, tem uma análise um pouco romântica da vida do empreendedor, e que eu acho que muitos desistem de qualquer empreendimento, porque acham que vão abrir um negócio hoje e amanhã para um milionário. E não é assim. É verdade, é verdade. Tem gente... A maioria carteira, você que está acostumado com salário e tal, essa idade de pensar a longo prazo, né? Sim, isso que você falou é importante, porque assim, muita gente fala para mim, fala assim, Ivan, é legal porque você não tem chefe, né? Eu falei assim, não, pelo contrário, eu tenho 150 chefes no Empório, eu tenho mais outros 3 na Prevision, que é a startup que a gente abriu, eu tenho na faculdade chefe, eu tenho no Sebrae chefe. Então assim, empreender é trocar um chefe por muitos chefes. Então, cada cliente seu é um chefe, cara, que você tem. É sensacional. Muita gente acha que, é igual você falou, né? Que o empreendedor, vou começar a empreender, tô tranquilo, daqui a pouco eu tô rico. Né? E mal sabe o quanto a gente sangra para conseguir o básico, né? Porque não é do dia para a noite, é um negócio a longo prazo, é um investimento, você vai quebrar a cara várias e várias vezes até acertar, vai tropeçar, vai tropeçar, vai tropeçar. E os fortes são os que sobrevivem, né? Que não desistem de tropeçar e chegam lá. Eu costumo dizer, Luan, até que eu acho que empreendedor e o cara que vai ter sucesso é aquele cara que curte a jornada, tá? Ele tá menos preocupado até com o final, mas ele vivencia cada momento dessa jornada. É igual montanha-russa, né? Assim, por que a gente vai na montanha-russa? Você não vai na montanha-russa para ter medo, mas porque você vai curtir aquele passeio, sabe? Assim, todas as sensações, então vai ter a sensação do alívio quando você acabou de cair daquele negócio, vai ter a sensação de medo quando você for entrar num loop, mas na verdade você valoriza a jornada. Eu acho que empreender é muito isso, sabe? É valorizar mais a jornada do que o fim do caminho. É entender que assim, você vai se realizar, você vai aprender, você vai quebrar a cara, você vai ser julgado, você vai ser glamorizado, vamos botar assim, você vai ser admirado por pessoas e odiado por outras, e aceitar que tá tudo bem e viver tudo isso, entendeu? Porque muita gente acha que, ou estereotipa, né? Fala assim, o empreendedor é esse cara que só se dá bem, ou seja, as coisas para ele só dão certo. É porque acaba que os nossos acertos acabam sendo muito, muito vistos, mas eu digo que tem muitos erros que a gente pode compartilhar, e o latino, nós brasileiros principalmente,
a gente demoniza muito o erro. E assim, o erro é a melhor forma de aprender. Se eu puder aprender com o erro do outro, você vê nos Estados Unidos eles fazem muito, tem uma fail fair. Você imagina isso? É uma feira para as pessoas compartilharem os seus fracassos, para que os outros não errem da mesma forma que eles erraram. Olha como isso é sensacional. Sensacional, cara. Cara, procura aí na internet, você vai ver, tem fail fair, cara. Assim, feiras são ambientes para você compartilhar seus fracassos, para que outras pessoas não fracassem da mesma forma, entendeu? Então, eu acho que empreender é isso, é alguém que valoriza muito a jornada mais do que o fim do caminho, entendeu? Exatamente. Diegão, mais uma pergunta aí? Então, eu vi que você é consultor do Sebrae, e Sim. Como empreender é preciso, e eu acho sensacional a empreitada do Luan, né? Acho muito bacana ele incentivar, e a gente está querendo passar essa mensagem para quem quer começar, né? Porque quem já começou, talvez em outras partes não esteja aqui absorvendo esse conteúdo. E eu queria perguntar para você qual a importância do empreendedor que quer começar do Sebrae, porque eu vejo que eles minimizam muito a importância do Sebrae. Tem gente que não sabe o que é o Sebrae, qual a importância que vai fiscalizar em vez de ajudar. Eu vejo que tem um caminho ali muito bom ali para quem quer empreender, começar ali buscar uma ajuda. A gente tem que buscar ajuda, a gente não pode começar a empreender por uma coisa que a gente não sabe nada, né? E eu acho que o Sebrae é o lugar para a gente buscar informação, se aprofundar mais no mercado, que eu vejo que muita gente começa com essa ilusão, uma lojinha, eu vou ficar, e esquece de fazer a lição de indica para quem está começando hoje. É legal você tocar nisso. Assim, o Sebrae, para nós, eu digo que eu não tenho como separar a minha carreira empreendedora do Sebrae, cara. É impossível, essas coisas andam tão juntas. E eu comecei a atuar como consultor do Sebrae muito por conta da minha admiração por essa instituição. Eu digo que tem poucas coisas públicas no Brasil que eu admiro tanto quanto o Sebrae. São pouquíssimas até. Assim, acho que a gente pode contar nos dedos de uma mão. O Sebrae, ele tem um papel primordial exatamente nesse momento, sabe? No momento do nascimento e na garantia da sobrevivência dessas pequenas e microempresas. E eu digo desde o MEI até a pequena empresa. Por quê? Porque o Sebrae tem uma série de saberes ali, ele tem consultores de tudo quanto é área que você imagina. Eu atuo especificamente nessas áreas, mas o Sebrae tem colegas lá que atuam na gestão financeira, então ele vai te ajudar a fazer um planejamento financeiro para esse negócio, ele vai te ajudar a fazer análise de mercado. E pense que grande parte desses serviços estão aí, cara, gratuitos online. O Sebrae está com esforço agora no Covid, atendendo empresas gratuitamente. Eu estava, antes de falar com vocês, estava atendendo uma empresa gratuitamente pelo Sebrae para a gente poder ajudar as pessoas a pensarem formas de sair dessa crise. Os conteúdos que eles produzem, os relatórios de inteligência setorial gratuitos, online. Então, assim, estou do ramo de moda. Onde eu busco informação? Vai lá no site do Sebrae e busca pelos relatórios de inteligência setorial dos segmentos de moda, que você vai ver o que está mudando nesse mercado, o que o Sebrae já tem de informação. Então, ajuda exatamente para não deixar você cair em algumas ciladas que a gente já sabe que são comuns nesse mercado. E eu acho que é fundamental para o empreendedor essa busca contínua por informação, por novidade. Porque inovação virou um mantra, né? A gente precisa inovar. É inovar para se manter vivo, porque se você não inova, você imagina, assim, a gente está falando de uma situação que a gente está vivendo agora, especificamente dessa pandemia. Você imagina, muitos empresários simplesmente paralisaram. Agora tem muita gente que, com a ajuda do Sebrae, ou até sem ajuda, de forma autônoma mesmo, está batalhando e está conseguindo achar caminhos aí para sobreviver e até para ganhar mercado. Ivan, e sem contar também na ajuda que o Sebrae, eu tive também, eu não sei se esse programa ainda existe, se eu não me engano é o Sebrae Tech, alguma coisa assim. Sem dúvida. E eles ajudam com um custeio de muitas coisas que você precisa, fachada para sua loja, criação de logomarca, website, e tantas outras coisas que
dá uma ajuda de custo muito boa para quem está começando. É verdade, assim, a nossa empresa até atua nesse projeto também. O programa Sebrae Tech é um programa do Sebrae que é de subsídio de serviços tecnológicos, ou seja, o Sebrae paga até 70% do valor desses serviços para o empresário. Então você imagina, cara, se você contratar um cara que custa R$10.000, o Sebrae paga 7 e você paga 3. Então imagina a ajuda que é para o empresário, cara, assim, contratar serviços através... Então assim, procure o Sebrae próximo de você, entre no site lá, veja, porque certamente tem recurso, tem gente muito capacitada e tem muita informação. Um outro curso do Sebrae que eu recomendo, agora não dá porque está fechado, mas é o Empretec. O Empretec, eu fiz o Empretec em 2009, o Empretec mudou a minha forma de empreender, sabe? Eu acho que foi a minha grande escola de empreendedorismo. Foi a primeira vez que efetivamente eu parei para estudar empreendedorismo. E o Empretec é um curso eu conheço o Empretec, eu fiz o Empretec também, posso dizer que mudou a minha vida, a minha visão de tudo em relação a uma empresa, e eu recomendo a todos também que assim que terminar essa pandemia aí, façam o Empretec, procurem saber, para quem quer realmente empreender. Esse é um curso sensacional do Sebrae. E agora, Diegão, com essa ajuda do Sebrae, você pode até mudar a fachada da loja aí, velho. Dá para dar uma atualizada. Pode falar. Pode falar. Ivan, eu queria agradecer então você, obrigado pela atenção. Eu espero ainda que você volte, que ainda vai gravar, ainda tem que falar da Prevision. Isso, praticamente a gente fala sobre startup, sobre esses negócios digitais aí. Primeiro agradecer, dar os parabéns para você, Luana. Luana, você sabe o quanto eu admiro aí a sua jornada. Você é um cara muito trabalhador, tenho certeza aí que a gente ainda vai ver muita coisa bacana saindo dessa cabeça empreendedora aí. Com certeza, se Deus quiser, vamos ver. Diegão, o tempo do cara é caro, a gente não pode prolongar, então agradecer a todo mundo que participou. A gente já ganhou muito dinheiro aqui, cara, o tempo dele é valiosíssimo, acho que já deu para capitalizar uns 10 conto aqui, só nessa conversa. Essa meia horinha aí é sagrada, mas a gente conseguiu. E contem comigo sempre, eu puder ajudar, a gente fica à disposição, quem quiser seguir lá, estamos lá no Instagram, estamos no LinkedIn, é só botar @Ivan Viana aí, a gente está sempre à disposição para ajudar. Tamo junto, gente. Qual que é o arroba? Ivan Viana com 2 N's. Ivan Viana com 2 N's, exatamente. O Viana 2 N's. Show de bola. Eu vou seguir agora aqui. Instagram tem Facebook também. Facebook também, Ivan? Facebook também, mas o Facebook o nome é Ivan Viana, mas eu acho que é IJ alguma coisa Viana. Eu acho que no Facebook já tinha um outro de mim. Você viu? A galera vai encontrar sem dúvida. Valeu, Ivanzão. Grande abraço, sucesso aí. Valeu, Diego. Um abraço. Obrigado, um abração, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Empreender é Preciso. Curtiu? Gostou? Dá aquela compartilhada então, meu amigo. E não esquece de me seguir lá no Instagram para ficar ligado sobre novos episódios. @LuaGemaia. Até a próxima, rapaziada!